Eu tenho visto muitas empresas e gestores reclamando das novas gerações, dizendo que os jovens não têm compromisso nenhum, que não permanecem por muito tempo em um trabalho, que não respeitam a hierarquia e não suportam pressão, e eventualmente algumas dessas queixas até tenham fundamento. Mas talvez a liderança e as organizações estejam olhando para o lugar errado. Nós não podemos esquecer que temos um problema crônico de falta de formação e preparo dos gestores também. Só que a liderança ineficaz não surgiu com a geração Y ou geração Z, ela sempre existiu. A diferença é que as gerações anteriores foram educadas para aceitar, enquanto que as mais novas foram educadas para questionar. Historicamente, quase todas as empresas vêm promovendo para cargos de liderança profissionais sem considerar o perfil dessas pessoas, mas o pior, sem prepará-las para liderar. As coisas até funcionavam de certa maneira porque os liderados toleravam mais. Só que hoje em dia isso já não acontece. 80% das pessoas que pedem demissão fazem isso por conta de uma liderança ruim ou ineficaz, enquanto que 70% dos líderes nas organizações se diz despreparado para liderar. As novas gerações não criaram a crise da liderança, elas apenas tornaram impossível escondê-la. Este tema é bem polêmico, mas é necessário falar sobre ele, porque é muito fácil jogar toda a culpa para os jovens, como se a liderança dentro das empresas fosse simplesmente perfeita ou imaculada. Mas antes que você fique com raiva de mim, veja esse vídeo até o final, porque eu vou falar também, naturalmente, sobre os desafios que essas novas gerações enfrentam para poder se adequar ao mundo corporativo e o ambiente de trabalho. Meu nome é Márcio Sibione, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. A verdade que quase ninguém quer enxergar é que durante décadas as empresas sobreviveram promovendo os melhores técnicos e profissionais para cargos de liderança, sem avaliar o perfil, a vocação, a competência para liderar pessoas, sem formar ou preparar esses profissionais para uma função gerencial. O melhor vendedor vira gerente, o melhor operador vira supervisor, o melhor técnico vira coordenador, mas ninguém se pergunta se essas pessoas precisam de treinamento para poder assumir um cargo de gestão. E mais, muitas vezes não se perguntam nem se a pessoa deseja liderar. As empresas investem milhões em equipamentos, sistemas e tecnologias, mas quase nada em desenvolvimento da sua liderança. Para você ter uma ideia, no ano de 2025, houve uma média de investimento no Brasil de R$ 1.200 por gestor para 26 horas de treinamento no ano todo. E nos Estados Unidos isso não melhora muito, uma média de investimento de US$ 800 para 40 horas de treinamento. O líder, ou o novo gestor, na verdade tem que aprender na prática por tentativa e erro. Então o que as organizações estão fazendo é entregar suas equipes, seus melhores profissionais, para pessoas que têm pouquíssima preparação para liderá-las. Até 20, 25 anos atrás, as coisas funcionavam de certa maneira por algumas razões. Os liderados aceitavam mais autoridade, haviam menos oportunidades profissionais, o desemprego era mais ameaçador, a educação também era mais baseada na obediência e questionar líderes era algo socialmente menos aceito do que hoje. Mas, atualmente, as coisas mudaram completamente. A criança mudou, o jovem mudou, só que em muitos casos a liderança continua igual ou é até pior. E se toda essa falta de comprometimento, pouca resiliência, alta rotatividade, impaciência não forem a causa do problema, mas o sintoma de algo bem maior? Grandes agências de pesquisa como McKinsey, Gallup e também as maiores escolas de administração do mundo repetem há anos uma conclusão semelhante: pessoas deixam gestores e não empresas. Em pesquisas globais, a qualidade da liderança aparece consistentemente como um dos fatores determinantes para o engajamento, a produtividade e a permanência dos profissionais. Diversos estudos demonstram que a falta de líderes preparados é uma das maiores preocupações das empresas, mas quase todas elas admitem que não possuem um programa adequado para formar essas pessoas. Bom, se as próprias organizações reconhecem que não estão conseguindo treinar e preparar os líderes, então a liderança ruim e ineficaz não é novidade para ninguém. A novidade é só a reação das pessoas em relação a este problema.
Gestão ruim era suportada, mas as novas gerações mudaram as regras do jogo. E não porque sejam melhores ou porque sejam piores do que as anteriores, mas sim porque cresceram em um contexto completamente diferente. O jovem hoje valoriza a individualidade, tem muito mais acesso à informação, quer participar de decisões importantes, além do que tem diversas alternativas de renda que não existiam antes, como trabalho remoto, empreendedorismo digital, só para citar algumas coisas aqui. Então a pergunta do liderado de hoje não é mais como é que eu faço para suportar esse gestor, e sim por que eu deveria continuar trabalhando para ele. Eu não tenho a pretensão e muito menos a prepotência de querer afirmar que todos os problemas dessa relação líder-liderados têm origem em uma gestão despreparada ou ineficaz. Não é nada disso. Os jovens têm muitos desafios pela frente, e a verdade é que essas novas gerações possuem características bem peculiares, totalmente diferentes das gerações anteriores, e algumas coisas que são, inclusive, incompatíveis com o mundo do trabalho. São, no geral, pessoas que têm uma baixa tolerância à frustração, só que para aprender, se desenvolver e crescer dentro das organizações é necessário ter muita resiliência. Se um jovem também não permanece muito tempo em cada emprego, ele não está dando espaço para desenvolver as competências e para aumentar a maturidade. E nenhuma empresa vai reconhecer aquelas pessoas que não têm competências muito bem desenvolvidas ou que não estão conseguindo lidar com níveis de complexidade cada vez mais altos. O desejo de crescimento acelerado, às vezes até de uma forma meteórica, é algo praticamente utópico para a realidade das organizações por conta do tempo que as coisas demoram para acontecer lá dentro. E os jovens precisam entender e se adaptar a esse ritmo. Muitos deles também têm aquela busca constante por satisfação imediata. Só que dentro das empresas, os momentos de reconhecimento, de aumento salarial ou até promoções são muito menos frequentes do que a rotina de trabalho diário. Então é inegável que as novas gerações possuem grandes desafios no ambiente de trabalho, mas culpar só os jovens pode ser uma maneira muito conveniente de evitar discutir a qualidade da liderança. E a pergunta que as empresas devem se fazer não é por que os jovens não querem permanecer, mas sim por que eles permaneceriam. Se a liderança é despreparada, ineficaz, não reconhece, não inspira, às vezes até um modelo do que não deve ser feito, então o que justifica a permanência das pessoas naquele ambiente? Eu gostaria de conhecer a sua opinião sobre esse tema. Deixe seu comentário aqui embaixo para que possamos fazer um debate de alto nível. Eu também criei um curso online de gestão de pessoas para alta performance, para todos os profissionais ou gestores que querem fazer uma liderança inteligente e eficaz das suas equipes. Se você tiver interesse, o link para conhecer esse curso está aqui na descrição. Bom, se você gostou desse conteúdo, curta, comente aqui embaixo para que ele possa chegar mais facilmente até outras pessoas. E se você gostou muito, siga o canal para receber atualizações. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até breve.